fala uma coisa. Você também sente, às vezes, um abismo entre a teoria e a prática de alguma situação? Então, bem-vindo ao clube. Eu sou Vanessa Hatayama, criadora do projeto Lixo do Bem e do Ser Sustentável Terapias Integrativas, e tô aqui para compartilhar as minhas experiências no decorrer dessa jornada, né, incrível chamada vida, que nem sempre é fácil, mas que com certeza vale a pena ser vivida. Bom, eu queria começar pelos fatos históricos, né? Eu já tô na família 200 e quem aí me acompanha que tá nessa faixa etária vai se recordar. Na minha infância, lá na década de 80, 90, quando a gente queria fazer uma ligação, a gente ia até a vendinha, o bar ali da esquina, comprava fichas, aquelas fichas redondinhas, e fazia as ligações nos orelhões, né? Ou nos telefones públicos, como também eram conhecidos. Se a gente quisesse fazer um trabalho da escola, por exemplo, eu precisava ir até a biblioteca mais próxima. Podia ser a biblioteca da escola, mas costumava ser um pouco menor, ou tinha a biblioteca ali da região. Não ficava no meu bairro, eu morava na Vila Medeiros e a biblioteca mais próxima era da Vila Maria, que inclusive muitas vezes eu ia andando para economizar o dinheiro da passagem e gastar com outra coisa, quem nunca, né? E passava ali tardes, né, inteiras, pegando livros, pesquisando dentro do livro só o assunto que te interessava, para então fazer um resumo, para então passar para a folha de almoço, porque não podia ter erro. Enfim, quem nunca, né? Das antigas aí o pessoal vai reconhecer o que eu tô trazendo aqui. Então, pra gente fazer um trabalho, levava muito tempo, no mínimo, uma tarde inteira, né? Ali de pesquisas dentro da biblioteca. Ou ainda, pagar contas no banco. Eu lembro que eu era office girl da minha mãe, quando eu era adolescente. Então, a gente precisava pagar as contas na agência, ali presencial, pegar aquela fila gigantesca, levava os boletinhos. Ainda que eu lembro que na época eles estavam trazendo essa inovação de começar a pagar as contas no caixa eletrônico, onde a gente sacava o dinheiro, né? E eu lembro que teve um período que eu já comecei a usar esse serviço, né? Eu levava as contas e pagava pelo código de barra ali no próprio caixa eletrônico, mas isso na época já era uma inovação. Então, para você ver como as coisas mudaram, né, em questão de 20, 30 anos para cá. Aí veio a globalização, né? O que aconteceu? A gente começou a ter muito mais velocidade para fazer a mesma coisa que a gente fazia antigamente. Então, o tempo que eu gastava para ir e voltar da biblioteca, pesquisar os livros que tinham o assunto que eu precisava, pegar cada livro, folhear ele inteiro para chegar no ponto que eu precisava ali, no tema específico. Isso tudo a gente encolheu ali, reduziu, e a gente vai para uma simples pesquisa no Google hoje em dia, né? Então as coisas ficaram muito mais rápidas. As coisas também passaram a ter um alcance maior. Eu lembro que antigamente, a minha família é toda do Nordeste, com muito orgulho, e minha mãe se correspondia com o meu tio, nós morávamos já em São Paulo e meu tio ficou lá no Rio Grande do Norte. Então, uma carta que a minha mãe escrevia, eu lembro que ela levava de 10 a 15 dias para chegar lá, para ele responder, e mais 10 a 15 para chegar aqui. Ou seja, uma conversa com pergunta e resposta levava um mês. E hoje a gente tem isso. A primeira inovação foram os e-mails, que também já é algo que praticamente está obsoleto, a gente usa profissionalmente só. E hoje a gente tem a mensagem instantânea com os aplicativos WhatsApp, Telegram, enfim. Então as coisas, a gente tem alcances maiores. Hoje a gente consegue falar simultaneamente com parentes do meu marido que moram em Portugal, né? Um tempo atrás, meu marido estava se comunicando, porque uma parte da família dele é japonesa, né? Daí o sobrenome é Hatayama. E um tempo atrás eles encontraram uma amiga da avó dele que morava no Japão e estavam se falando pelo Messenger ali no Facebook, se não me engano. E a coisa era, lógico, tinha o delay das horas, mas assim, a conversa era instantânea, ela lá não estava no mesmo momento por conta do fuso horário. Então, nesse ponto foi muito benéfico, né, a questão da globalização. E também teve um aumento do volume. Então, se antigamente a gente já tinha acesso a e na verdade tem um outro detalhe aqui, né? Antigamente a gente tinha um acesso mais restrito, mas você fazia o movimento de pegar o ônibus até a biblioteca, então existia uma ação ali física mesmo, específica, por trás de cada ato, de cada coisa que você precisava, você tinha normalmente que depender de uma ação física, fosse para pagar a conta lá no banco, fosse para ir fazer um trabalho na escola, né? Ou para ir levar uma carta no correio, para o correio poder despachar para que chegasse até o meu tio.
tudo demandava um movimento físico, né? Um movimento ali na prática. Com a globalização, não, principalmente nessa questão da informação. Hoje a gente tem um volume descomunal de informação ali, na palma da nossa mão, né? Então, uma das coisas que acelerou o tempo pra gente, né, essa percepção de que o tempo tá voando, é porque a gente acabou substituindo o tempo que a gente gastava antes para fazer essas coisas, a gente incluiu mais tarefas ali dentro e a gente é bombardeado de informação todo o tempo, de vários lados, por pessoas que a gente conhece, o grupo do trabalho, o grupo da escola, enfim, muitos pontos simultaneamente. Então, isso tudo acabou dando uma bagunçada ali na nossa estrutura mental, né? Dentro do que a gente estava acostumado até então. Agora, com essa questão do acesso irrestrito, né? Que a gente tem a informação, a internet, enfim, aí pelos meios de comunicação, a gente passou também a receber muito mais que a gente já tinha antes pelas mídias, né? A gente passou a ser bombardeado cada vez mais com formas de se comportar, como é que tem que fazer, qual é o certo, qual é o bonito, qual é o melhor jeito de se fazer as coisas. Então, nesse ponto, isso só fez com que aumentasse, né, a nossa projeção para fora, para o externo, como a nossa referência cada vez mais para o externo. Então, se antigamente a gente tinha pessoas que a gente se inspirava nelas, que a gente usava como modelo, né, para seguir, aí a gente caiu na questão da comparação. Com as redes sociais, a gente não precisa nem dizer, isso aumentou em 500%, né, chutando aqui um número qualquer, mas a gente sabe que o número foi absurdo. Inclusive, quem fala muito disso é o Sandro Klinde, né, eu já indiquei, já falei alguma coisa dele por aqui também. Ou seja, cada vez mais difícil pra gente partir pra ação, pra gente fazer, pra gente realizar, pra gente ter atitudes na prática. Por quê? Porque a gente tem muito mais olhos em cima de nós do que a gente faz, né? Por conta dessa globalização aí também da comunicação. E a nossa mente mente. Então o que acontece? Nessa insegurança de você estar mais exposto, de você ser mais cobrado, de você ser cancelado, que é uma coisa que, né, infelizmente está na moda, você perdeu a coragem de arriscar. Se sempre foi um desafio a gente se aventurar, tentar coisas novas, hoje em dia é realmente é uma tarefa muito árdua você conseguir sair da teoria para a prática. Eu fiz uma pós em gestão de políticas públicas e o meu tema foi o tempo, porque era algo que sempre pegou comigo, a gestão do tempo. Eu sempre tive uma questão crônica com esse tema em vários aspectos da minha vida, não era só no profissional. E eu aproveitei essa dificuldade como forma de pesquisar sobre, já que eu ia ter que me dedicar para fazer uma monografia, e tentar entender, né, essa questão tão complexa, ao mesmo tempo simples do tempo, né. E aí, uma das minhas bases para a monografia, para poder fazer o trabalho em cima desse tema, né, da gestão do tempo, eu tive uma indicação muito boa de um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu não me recordo o nome do autor, mas eu vou deixar o livro aqui, vou deixar as referências também na descrição do vídeo. Bom, esse livro excelente, super recomendo. E uma coisa que ele traz realmente lá os 7 hábitos, mas um deles que gritou comigo foi um hábito que ele falava em que você se coloca como eterno estudante. E foi curioso, porque até então eu me achava tal, né? Eu adoro estudar, não, tô sempre estudando, pesquisando coisa nova, lendo livro e tal. E de fato eu sempre gostei de estudar. Até entender que eu sempre gostei de estudar e estava sempre fazendo algum curso para não ter que ir para a prática, porque enquanto, como ele traz no livro ali, né, enquanto você está sempre se colocando nesse papel de estudante, não te cabe o papel de professor. Você não precisa se aventurar, né, dar as caras, entrar na arena aí da vida para colocar em prática o que você estava aprendendo até então como estudante. E aí aquela carapuça serviu perfeitamente para mim, porque de fato eu gosto, ainda hoje, mesmo depois de ter percebido e ter melhor resolvido isso dentro de mim, eu continuo gostando de estudar, leio bastante sempre que posso, né, que eu consigo nas horas vagas, mas de fato, no momento em que eu li o livro, a minha situação era exatamente aquela. Eu usava o estudo, a carapuça da estudante, para não ter que
pegar esse estudo, essa bagagem que eu tinha adquirido até ali e colocar em prática. E aí aquilo, lógico, né? Passei por toda uma questão ali para poder trabalhar com aquilo. Aquilo realmente mexeu comigo porque era verdade. Então, fazer o quê, né? Aceitar que dói menos. E comecei a trabalhar isso, inclusive em terapia na época, eu me recordo. Mas quando eu entendi que era sabotagem, que não adiantava de nada eu estar com a cabeça gigante de informação e não conseguir colocar isso para minha vida prática, chega um momento que a vida começa a te cobrar isso, né? Então não era só o meu mal-estar, de perceber que de fato aquilo era sabotagem da minha parte para não partir para a ação. Esse é um movimento natural da gente, né? O nosso cérebro, ele trabalha constantemente para que você tenha menos esforço, para que você tenha menos trabalho e alcance melhores resultados, né? Isso é estudo da neurociência, a gente já tem um monte de comprovação. Mas o problema é quando você vai para esse outro extremo. Então a gente tinha um extremo, o antigo, de que você precisava fazer um movimento físico mesmo para conseguir qualquer coisa que você quisesse, e a gente agora foi para um outro extremo que a gente não precisa fazer mais nada. Bom, eu pago conta pelo celular, eu estudo pelo celular, eu compro coisas pelo celular, eu trabalho pelo celular, dependendo da função, né, que você executa. Então, assim, bem dizer, eu não preciso levantar daqui para poder fazer mais nada, né? Agora, isso também desencoraja a gente, né? Porque essa exposição tá maior também. Então, é como se o seu erro fosse amplificado. Mas a boa notícia não é só o erro que é amplificado. Os acertos também. Então, refletindo, né? Eu trouxe um pouco da minha prática, do que eu trouxe para minha vida prática, alguns passos que eu dei para poder superar isso, ou minimizar, né, isso, e conseguir dar passinhos e conseguir começar a colocar as coisas em prática, né? Como que a gente faz, então, uma ponte entre a teoria que você aprendeu até aqui e consegue colocar isso, se movimentar para colocar isso em prática? Bom, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é assumir que ninguém nasce grande. Então, o meu filho hoje grandão, enorme, já passou de mim, ele nasceu um bebezinho desse tamanhico, não sabia falar, inclusive um deles nasceu prematuro, ele não sabia nem engolir, né, um movimento que a gente acha que é natural, que os bebês que nascem de tempo, né, normal ali não costumam ter problema com isso, ele teve porque ele nasceu de 33 semanas, e então assim, ele não sabia engolir, precisou fazer físio no hospital enquanto ele estava internado, ganhando peso, resolvendo a questão respiratória dele, precisou fazer sessões de físio para aprender a engolir. Uma coisa que a gente acha que é básica, né? Porque já vem no kit, mas nem sempre é assim. Então, dali ele aprendeu a engolir, e aí aprendeu a andar, a comer, a falar, tudo de forma independente, foi ficando independente, autônomo, né? Aos poucos, com o tempo. A mesma coisa com a gente. Num empreendimento, num sonho, numa busca pessoal que você tenha para se tornar um ser humano melhor, qualquer que seja o aspecto, né, que você tem questões nesse momento. É um passo por vez. A gente é um bebê naquilo que a gente não tem experiência, não conhece. Então tá tudo certo. Como um bebê a gente vai errar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas a gente também vai levantar e continuar. Isso não precisa ser um trauma, né? Uma forma da gente lidar melhor com isso, que seria já a segunda dica, é você trabalhar a resiliência. É complicado, né? Quando a gente erra, dá uma vergonha, é uma questão assim terrível. Eu falo por mim, às vezes eu sinto, quando eu vejo que fiz uma coisa errada, eu sinto um calor subir aqui assim na nuca. Vontade de abrir um buraco no chão ali e enfiar a cabeça, né? Mas acontece. Então, assim, o mal-estar faz parte. O que a gente não pode é paralisar por conta disso ou até deixar de fazer com o medo da possibilidade do erro. Essa é a questão, né? Então, você trabalhar a resiliência em você é aceitar que, olha, errar faz parte, pode acontecer, provavelmente vai acontecer algumas vezes, e por mais que você tente se cercar, né, de todas as formas, às vezes escapa. Então, tá tudo certo, né, tá tudo bem. Você fez o melhor que você pôde ali naquela situação, só não desista, né? E às vezes você precisa parar, tomar um fôlego, descansar um pouquinho mais, tá tudo certo. Só não entre na sabotagem de ficar largado ali pra sempre, no canto do descanso. É só um descanso, não é um repouso eterno. Então a gente toma um fôlego, descansa, toma um ar e volta para a estrada. Esse é o intuito. Ser gentil com você e com seus erros também é uma dica muito válida que eu acho que dá pra gente engatar ali na resiliência. Quando você trabalha essa gentileza, né, esse olhar gentil com você, a gente guarda aquele chicotinho, né, da gente ficar se açoitando por qualquer coisa, e isso te ajuda ao erro ser menos traumático e você conseguir retomar
mais rápido ali a sua caminhada, a sua jornada. Um outro ponto é para você estar inteira naquilo que você está fazendo, né? A presença, ela é muito importante e muito poderosa também. Então, ser íntegro, ser inteira ali naquilo que você está fazendo e esteja inteira com você. Se apoiar, principalmente nos erros, porque se apoiar quando está dando tudo certo é fácil. Difícil é a gente ser gentil com a gente no momento que a gente comete algum erro, alguma gafe, enfim, alguma coisa. Um outro passo importante que esses 2 últimos eu coloquei em prática na minha vida, eu posso dizer assim que foi o que me ajudou em 50% a construir essa ponte da teoria para a prática, é o fato de você dar um passo por vez, um passinho por vez. Eu lembro que quando os meninos estavam pequenos, eu sempre gostei muito de ler, mas eu não tinha tempo, trabalhava fora, o tempinho que chegava em casa à noite era tomado ali nos cuidados, né, com a família, com eles, enfim. Mas eu gostava demais e aquilo era um hobby para mim, era um momento de lazer. Então, o que eu comecei a fazer? Chegou uma hora que aquilo começou a virar uma dor em mim. Falei, gente, eu quero, assim, eu preciso voltar a ler, mas não é porque eu preciso, porque eu tenho o quê? É porque eu gosto, me faz bem. Então, eu precisava encontrar uma forma na minha rotina de reinserir a leitura, né? Eu queria aquilo, eu sabia que aquilo ia ser benéfico pra mim, era algo que eu gostava, eu fazia, né, por prazer. O que eu fiz? Depois que as crianças dormiam, eu me prontifiquei, eu coloquei a regra ali pra mim. No começo teve que ser ordem, de mim pra mim mesma. 5 páginas por dia. Eu lembro até que o primeiro livro que eu li nessa retomada da minha jornada foi um do Augusto Cury, acho que O Vendedor de Sonhos, se não me engano. Não lembro agora, se não me engano isso foi em 2018. E a gente sentava no sofá, assim que as crianças tinham dormido, eu já estava exausta, pescando peixe ali, mas eu sentava, aí eu passava uma aguinha no rosto às vezes, porque eu sentia que o sono já estava grande, e eu lia 5 páginas. Gente, 5 páginas. Não eram 5 minutos, não eram 10, 5 páginas. E eu li esse livro inteiro assim, e eu coloquei uma outra regrinha pra mim também. Olha, um dia pulou, ok, tá tudo certo, só que no outro dia você vai ler 10. Então, sei lá, foi uma quarta-feira eu pulei. Se na quinta-feira também não deu para eu ler os 10, eu lia os 5 da quinta-feira, os 5 da sexta, e no fim de semana, que eu não tinha trabalho, então era um pouco mais tranquilo, eu lia as 10 páginas. Porque senão eu ia me sabotar. Se eu me permitisse ali pular um dia e não repor isso de alguma forma, mas isso pra mim, né? Porque eu me conhecia e eu sabia que eu ia usar aquilo como sabotagem. Acabou que valeu super a pena, eu consegui terminar o primeiro livro, e eu lembro que naquele ano eu li acho que 2 livros. Isso já foi uma vitória para quem não lia nenhum livro há anos atrás, né? Há anos assim seguidos. Então, um passinho por vez, gente. E aí a última dica, que essa eu fecho com chave de ouro, porque é um mantra na minha vida até hoje, inclusive principalmente de um tempo muito recente pra cá, é: o feito é melhor que o perfeito. Por quê? A mente mente. Ela quer te proteger, ela quer evitar o seu sofrimento. Então, ela tem, né, em alguns pontos, ela te sabota para que você não faça aquilo na possibilidade de se machucar. Esse é um ponto. A outra questão da mente é que quando você imagina, você idealiza alguma coisa na sua mente, o modelo que vem ali é o ideal. Ela não tem as travas da execução na prática, as dificuldades da prática. Então, quando você imagina, por exemplo, que você está fazendo um desenho, o seu desenho na sua mente, ele está perfeito, ele está lindo. Só que quando você vai pôr esse mesmo desenho no papel, na prática, a coisa não é bem assim, né? Aí você vê que o desenho do papel, o que você realizou de fato, ele está bem diferente do que você imaginou, né? Então a gente precisa ter consciência dessa distância entre o ideal e o real, né? O realizável ali, com as suas limitações, enfim, com o conhecimento que você tem naquele momento. E o perfeito é melhor, o feito é melhor que o perfeito, é nesse aspecto. É porque você idealiza o perfeito, você já idealiza dando certo, a coisa, né, rolando assim redondinha e tal. Mas no feito, ninguém nasce grande. Eu vou voltar lá para uma das primeiras dicas. Você é um bebê naquele assunto, você está começando agora, naquele papel, de repente, de empreendedor, trabalhou a vida inteira como funcionário daquele assunto, de repente, né, resolveu empreender no mesmo tema ali, que você já tem experiência, mas é diferente, porque a sua postura agora é de empreendedor. Então, como empreendedor daquele tema, você está começando agora, né? Então, tenha em mente que você vai dar alguns passos, pode tropeçar, pode cair, mas o importante é voltar pro prumo. Volta pra estrada. Aprende com o erro. Bom, então se isso é o que aconteceu, eu posso evitar isso da próxima vez fazendo assado ao invés de assim. Percebe? Então você não paralisa por causa do erro, né? Aquele erro não é nada mais grave que te
que te traumatize a ponto de largar a coisa no meio. Então, esse é o objetivo do feito é melhor que perfeito. Então, perfeito é o da mente. Feito é o real, é o da ação, é o efetivo. Tá bom? Se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilha com os amigos, pra quem você acha que vai ajudar de alguma forma. Siga as nossas redes pra fortalecer as nossas ações. E eu espero vocês na próxima. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus.